título que o Senhor colocou no meu coração para a mensagem de hoje, aquilo que o Espírito Santo quer e vai falar para nós essa manhã, é sobre isso, improváveis. Se você já assistiu Viviane Martinello, você está vendo um baita de um plágio aqui, né? E realmente a Viviane Martinello tem sido muito usada por Deus, ela, o marido, o Telmo. Eu gosto de esclarecer isso. Uma vez falaram assim, mas vocês falam, você vive o que prega a verdade. É porque só vocês pregam a verdade? Eu falei, não, tem outras pessoas, tem outros ministérios, não é nenhuma seita aqui, não, você não está preso a uma seita, nada disso. Tem tantos ministérios incríveis, maravilhosos, e o ministério da Viviane com o Telmo é um deles, né, que Deus tem levantado aí para abençoar essa nação. Eu coloquei aí na imagem, esse personagem que, para quem acompanhou assim, um pouquinho da Copa do Mundo, se você faz parte desse mundo aqui, se você está conectado em alguma rede social do planeta, sem dúvida alguma você viu esse goleiro, que o apelido dele é Vozinha. Gente, ele ficou tão famoso, mas ele ficou tão famoso, que você entra no Google Images, você coloca Vozinha, quem aparece? Não aparece uma voz, você já parou para pensar nisso? Eu fiquei muito feliz na hora que eu pesquisei a imagem, mas eu fiquei pensando naqueles, imagina, aquele que queria uma imagem de vó, não tem mais, Vozinha agora para o mundo é esse cara, acabou, não tem mais vozinha no Google, né? Deu o Google, apareceu 1 bilhão de fotos dele, e ele enfrentando o Messi, defendendo ali, o chute do Messi na cara do gol, a queima-roupa, parecia um Davi contra Golias, né, gente? Você olhando para o salário dele, provavelmente o Neymar ganha em alguns minutos o que ele ganha no ano. Então assim, é uma coisa assustadora o que foi para quem ainda não está situado nesse mundo, nessa nação. Esse daqui é um goleiro, ele joga uma coisa chamada Copa do Mundo. E a seleção da Espanha, uma das mais famosas do mundo ali, com jogadores extraordinários, riquíssimos, aquela preparação multimilionária, ficou no 0-0 por causa desse personagem. Então ele segurou aí, Cabo Verde foi uma grande surpresa da Copa, abandonaram, né? Nós passaremos, eu creio, né? Estamos aí na fé, mas eles não passaram, mas fizeram uma Copa do Mundo incrível. E aí eu vou pegar um slogan que eu ouvia muito no rádio. Em 20 minutos tudo pode mudar. Esse slogan até mudou. Esse slogan era da Band, né? Da Band News FM. Até mudou, esse slogan agora ficou em 1 segundo tudo pode mudar. Mas quando eu ouvia a rádio, era esse, eu achava esse sensacional. Eu pensava realmente isso, falei, gente, você já imaginou que em 20 minutos tudo pode mudar? E aí eu ouvia esse rádio quando eu estava voltando de São Paulo, do trabalho, da faculdade. E não existia o Waze, para aqueles aí que são muito jovenzinhos, não existia o Waze, que é uma maravilha de Deus. Não existia Google Maps. Mas existia rádios que falavam do trânsito para você. Olha lá, Ayrton Senna, sentido litoral. Sentido litoral não tem, né? Ayrton Senna, sentido interior, desculpa. Tá vendo que faz tempo que eu não ouço, né? Ayrton Senna, sentido interior, caiu uma carreta, 3 faixas estão impedidas, vá pela Dutra. Aí você ouvindo, opa, vou pela Dutra. Então você, naquele desespero do trânsito de São Paulo, ouvir uma rádio era a esperança. Corredor norte-sul, interditado, vá por lá. E ele vai dando alternativas, pega a radial leste, faz isso, faz aquilo. E aí ficava ouvindo isso. E esse slogan marcou, eu falei, realmente, em 20 minutos tudo pode mudar. Eu lembro que era 11 de setembro de 2001, e eu cheguei na escola, assim, um amigo meu me abordou dizendo, Michel, o mundo vai acabar. Eu falei, que o mundo vai acabar? Pensando que a Raíssa nasceu depois disso, né? Você nasceu em que ano? Meu Deus do céu, olha. Raíssa estava longe de nascer, né? 2001. E aí falou, o mundo vai acabar, o que está acontecendo e tal. E aí não tinha o smartphone do jeito que tem hoje, a televisão, o rádio. Atacaram os Estados Unidos, as Torres Gêmeas. Gente, em coisa de 20 minutos tudo mudou. O mundo ficou em alvoroço, assim, pensando, meu Deus, agora vai ter uma guerra mundial e tal. Foi uma grande coisa assim, em 20 minutos tudo mudou. Então, quantos acontecimentos, olha lá, na Venezuela, as guerras, em questão de pouquíssimos minutos, todas as coisas mudam. E é importante a gente ficar com isso no nosso coração.
Você já parou para pensar na sua vida pessoal? Que em poucos segundos tudo pode mudar? Está muito difícil, está um momento tão complicado agora, estou vivendo uma crise terrível. Igreja, em 20 minutos tudo pode mudar. Peguei o slogan aqui da Band. Não é? Em pouquíssimo tempo. Você já imaginou, parou para pensar, que em 6 dias, uma semana ali, independentemente da abordagem teológica, uma palavra que saiu da boca de Deus mudou tudo. Que da boca de Deus saiu uma palavra que criou esse mundo que nós conhecemos. E você crê que você, sendo filho, uma palavra que você receba aqui por meio da pregação, por meio do dízimo, da abertura, da leitura bíblica, do louvor, não tem o poder de transformar toda a tua história? Será que não? Muitas vezes nós entramos na vida diária sendo um vozinha, sendo esquecido, sendo mais um naquela multidão. Mas de repente, as coisas mudam. A gente vê isso acontecendo no mundo, numa Copa, quanto mais quando nós olhamos para a palavra de Deus. E aqui o nosso personagem principal hoje, eu vou falar primeiro o que ele não era. Ele não era de uma linhagem profética. Que era ser de uma linhagem profética? Você vai substituindo profetas, você vai sendo indicado, você faz parte de um grupo, você é treinado, você faz parte da escola de profetas. Não, ele não era nada disso. Ele também não era do Sinédrio. Sinédrio eram os 70 homens mais importantes de Israel, que tomavam as decisões políticas e religiosas. Ele também não era. O que ele também não era? Ele não era sacerdote. Ele não tinha uma linhagem sacerdotal, não tinha um pai, um avô, não sei nem se ele pertencia à tribo de Levi. Rico também não era. Era alguém que trabalhava e trabalhava incansavelmente. Outra coisa que ele não era, um escriba. O escriba, ele não poderia ser alguém do Sinédrio, mas mesmo que não fosse, era alguém bastante respeitado, assim, fazendo um link um pouquinho forçado, talvez, um grande professor universitário, um grande escritor para a época. Ele também não era muito jovem. E você que não é muito jovem, que não é tão jovem igual eu, assim, tem esperança para você também, né? Ele não era muito jovem. Ele também não era solteiro, porque quando você é solteiro, você larga tudo e vai, né? Quando você é casado, a sua responsabilidade é outra. Então ele já era casado, já tinha um pouco mais de idade. E também ele não era aquele que podíamos dizer que tinha o melhor temperamento do mundo. Gente, não olha para sua esposa agora, né? Não vai dar problema em casa, né? Não é aquele que tinha o melhor temperamento. Ele era um improvável. Acho que se alguém olhasse para ele e falasse, você é isso, e se você for isso e continuar sendo isso e não morrer, você está no lucro. Ninguém apostaria uma mudança radical na vida dele. Mas, usando o slogan, em 20 minutos, tudo pode mudar. E olha só o que vai acontecer na vida dele. Quem é velho de igreja já entendeu de quem eu estou falando. A hora da virada, entrando num dos barcos, que era o de Simão. É ele, gente, Simão ou Pedro. Jesus pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão, leve o barco para o lugar mais fundo do lago, então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta palavra lançarei as redes. Você percebeu o contexto aqui? Ele trabalhou a noite inteira, a madrugada inteira, não pegou nada. Na hora que ele está indo embora, chega alguém chamado Jesus e pega o barco dele emprestado. Não era o melhor dia na vida dele, provavelmente. Ele dá o barco e ele fica lá ouvindo, até o momento que Jesus dá essa ordem para ele. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros de outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou pecador.
pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Todo mundo ficou muito admirado, muito impressionado, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando ele os barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Olha que história maravilhosa. Nem estou passando aqui, gente, larguei. E o que nós vemos, não dá para passar nessa TV também o retorno? É só para não ficar assim. Se não der, tudo bem também, né? Deus falou 2000 anos sem isso e deu certo, então não vai ser isso que vai travar a gente. Um dia péssimo. Quem aqui teve um dia péssimo? Não hoje assim, mas na sua vida. Oh, meu Deus, quantos dias? Aí você fala: pastor, eu tive um ano péssimo. Meu Deus, tive um ano, tive um mês terrível, deu tudo errado. Se você teve um dia péssimo, você é um improvável, mas além de ser um improvável, você é um candidato para viver alguma coisa incrível da parte de Deus hoje. Olha só. Você teve um dia péssimo, glória a Deus. Você está preenchendo os requisitos. Quando a gente olha para tudo isso e vê Deus usando pessoas improváveis, você não tem um alívio no seu coração? Deus usa qualquer um, então eu tenho chance. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Isso é tão maravilhoso. A gente tem um Deus tão incrível. Sabe por que Deus faz essas coisas? Eu fico pensando. Para mostrar que realmente Ele é soberano. Ele não precisa das nossas qualidades, da nossa família, do nosso estado, ele não precisa de nada. E quando ele pega improváveis e levanta, todos olham e falam: uau, com aquela pessoa, daquele jeito, aquela virada, como que aconteceu? Aconteceu porque Deus mudou a história dela. Ele é poderoso para fazer isso. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Amém, Jesus. Sabe o que é muito legal disso? Um dia terrível não o impediu de ouvir Jesus. Ele tinha todas as justificativas do mundo para ir embora. Às vezes o Juliano, que está aqui, alguns outros que trabalham de turno, vêm direto para o culto. Eles vêm direto, passaram a madrugada inteira trabalhando. E aí eles vêm para o culto aqui, domingo de manhã está aqui, e depois vai dormir. Mas imagina, não seria uma justificativa incrível? Só trabalhei tanto agora, vou dar uma descansada. Mas ele trabalhou muito, num trabalho pesado, braçal, cansativo, e num dia péssimo. Ele tinha toda a justificativa de falar: desculpa aí, meu barco não, tá? Hoje já deu. Você já parou para pensar nisso? A gente diminui o poder de Deus e a gente acha, porque o dia está ruim, não vai acontecer nada. Hoje o dia começou tão ruim, então. A gente esquece o quanto Deus ele é especialista em trabalhar justamente nos dias ruins. Quando o dia está ruim, quando a coisa está feia, quando a gente não tem saída, é aí que a glória de Deus ela aparece de um jeito ainda mais maravilhoso. A gente não pode fechar os nossos ouvidos para Deus depois de um dia ruim. Quantas vezes, pastor, está difícil, e a pessoa acaba perdendo contato com a igreja, acaba perdendo contato, e vem poucos cultos, e vai diminuindo. Mas está tão difícil, vai se afastando, e não lê mais a Bíblia, não lê mais a palavra. Não deixe que um dia mal o impeça de ouvir Jesus, porque você é alguém amado por Ele. E mesmo aos olhos do mundo, sendo improvável, aos olhos de Deus, você é filho, você é querido. E um pai jamais deixa de falar com o filho. Nisso não impediu. Outra coisa, ele agiu pela palavra e não pela circunstância. Ele não fez porque o mar estava maravilhoso. Ele fez porque Deus mandou ele fazer. Deus já te mandou para situações e você já se sentiu em lugares que as circunstâncias são completamente contrárias. E aí cabe uma decisão a nós tomarmos. Você vai agir pela palavra de Deus ou você vai agir pela circunstância? A gente precisa ter esse tipo de fé. Se Deus mandou, eu vou lançar a rede. Sabe qual que é um problema que pega no nosso coração? E aqui eu estou falando nosso, eu não estou falando como forma de dizer, eu estou falando porque eu também falo bastante nisso.
A gente quer ouvir a voz de Deus, todos nós queremos, a gente quer ouvir a orientação de Deus. Mas quando Deus mandar, você vai ter coragem de fazer? Estava num culto um dia e pensando em tudo que eu já trabalhei na igreja, eu já fiz tudo na igreja, tudo. E Deus me usa também no profético, mas assim, muito longe de uma referência que é a pastora Maria e outras pessoas que tem aqui na igreja. Mas Deus usa, Deus fala, então. Mas minha zona de conforto é aqui. E aí eu peguei e falei, Deus, eu quero ousadia, eu quero te ouvir, eu quero isso. Não. E aí Deus pegou e tocou no meu coração assim, vai lá e ora para fulano. Vai Deus, não. Aí eu fui. Aí depois Deus pegou e falou, ora para ciclano. Falei, coisa na minha cabeça, né? Vou sair orando para todo mundo aqui agora já. E aí veio aquela impressão no meu espírito, mas você quer ouvir para não obedecer? Se eu falar com você, você vai ter coragem de fazer? Eu falei, Deus, que pastor meia boca que você arrumou. Não, agora eu vou. Aí eu fui e a pessoa, olha, você não imaginava, pastor, como eu estava precisando. Eu falei, você não imaginava como eu sou covarde e quase não fui. Eu pensei na minha cabeça. A gente quer ouvir a voz de Deus, mas não tem coragem de jogar a rede. Vai lá, enfia o barco no meio do mar, joga a rede e espera. Porque se Deus falou, vai acontecer. Em 20 minutos, igreja, tudo pode mudar. As coisas podem ser transformadas em questão de instantes a partir da glória de Deus. A gente precisa ter isso em mente. Lembra de Naamã? Que custa, Naamã? Me atendeu mal, profeta, orgulhoso. Vai lá, mergulha nesse rio. Que custa? Mergulhou, saiu limpo daquele rio. Ele queria ouvir, na hora que ele ouvia, ele não fazia. Gente, vamos ter coragem aí de viver segundo aquilo que Deus manda. E vem o milagre. O milagre de Deus, quando vem de Deus, ele é tão incrível, que ele é maior do que a nossa capacidade de suportar. O barco não aguenta. O milagre de Deus é tão incrível, que quando ele vem, você precisa de pessoas para ajudar você a lidar com aquele milagre. Ele chamou os companheiros. O milagre de Deus é tão incrível, é tão maravilhoso, que o milagre de Deus vai fazer com que você reconheça e entenda quem é Jesus. Você vai perceber realmente a glória de Jesus. E é para isso que o milagre serve. O milagre não serviu para deixar Pedro rico. O milagre serviu para deixar Pedro ajoelhado. A gente precisa trazer isso para a nossa realidade, igreja. O milagre na minha e na sua vida precisa servir para que as pessoas fiquem ajoelhadas diante da glória de Deus. E primeiramente nós. É para isso que o milagre serve. O milagre não serve para o nosso benefício. O milagre serve para a exaltação de quem Deus é em nós. E eu vejo uma coisa maravilhosa aqui, chamada prioridades. Então imagina você, e aí nós vemos muito. É bastante fácil você largar as coisas quando você não tem nada. Larguei tudo, que você tinha nada. Não é tão difícil. Eu estava no grupo de mestrado, e aí era uma disciplina que a gente fazia online. Aí todo mundo dá uma conversada na hora do café e tal. E um dos pastores, ele estava lá no Acre, salvo engano. Mais longe ainda que Rondônia, lá no Acre. E a gente falou, quanto tempo você demora para ir para tocar? Aí começamos a bater papo. Porque é interessante, né? Você conhece alguém do Acre? Então, você vê alguém do Acre, você quer conversar. Né? Tchau, o que aconteceu? Como que é o ministério aí? A gente falou, o que você é? Ele falou, eu sou médico. Médico? Você largou a medicina para viver igual nós, pastor, assim, você tem certeza? Mas não viver igual nós, no Acre. Não, com todo respeito ao Acre, meu Deus do céu. Não. Mas, gente, não é aquela carreira assim, né? Que, imagina o papai, né, pagando medicina para ele virar pastor no Acre. Meu Deus do céu. E aí a gente vê realmente a questão da prioridade. Ele largou muita coisa. Eu falei, meu Deus, não larguei nada, né? Aí que a gente tem uma realidade das coisas. Olha tanto de coisa que ele largou. E na hora que a gente vê Pedro, imagina se Jesus chamasse Pedro antes da pesca maravilhosa. Verdade, né, Jesus? Pesca tá ruim mesmo, melhor virar pescador de homem, porque de peixe eu não consigo pegar nada. Não levo jeito, fiquei a madrugada inteira aqui, vamos lá, vamos virar discípulo e vamos que vamos. Aí Deus dá uma baita prosperidade para ele.
Aí depois que ele tem uma prosperidade que ele nunca viu na vida, aí Deus fala, agora vem. Olha que coisa interessante. O que Deus está mostrando aqui no nosso coração que é realmente importante para nós? Você já imaginou? Você que tem seu negócio aí, seu business, seu emprego, você é promovido para ganhar 5 vezes mais do que você ganha. Você ganha um baita prêmio, a tua carreira está lá no alto. Deus manda assim, vai lá e larga tudo. É o diabo, não é possível. Imagina. Seu negócio é prosperando, né? Fábio vai lá, consegue um cliente de 200 milhões de reais. Em nome de Jesus, cara. Aí vai lá, Fábio, agora vem. Agora você vai viver junto comigo. Coitado do Fábio. Não, Deus não faz isso. Deixa ele curtir os 200 milhões, né? Imagina. Dona sogra lá, chega lá na loja de água. Agora você vai distribuir água para contrato de 50 milhões de distribuição de água. Agora larga a água. Mas eu trabalhei 20 anos, vou largar agora. Vem agora que deu certo. Pesquei a noite inteira e agora que deu certo eu vou sair. O que mostra? A gente mostra o coração de Pedro. Na hora que Jesus fala, ele não titubeia, ele não pensa, ele não negocia, ele vai. Ele obedece ao chamado. Aqui eu não estou fazendo nenhum convite maluco para ninguém aqui, eu só estou querendo enfatizar o quanto Jesus ele é prioridade na nossa vida, o quanto Jesus precisa ser o centro, o quanto ele é mais importante do que todas as outras coisas, o quanto a nossa bênção e a solução para a nossa vida é tão menor do que aquilo que ele é em nós, daquilo que ele se revela. A glória de Deus é incomparável, ele precisa ser nossa prioridade. Jesus, ao que Jesus perguntou, e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, olha só, bem-aventurado é você, Simão Barjonas. Simão Barjonas, Simão Pedro, Barjonas é filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Então aqui aquele improvável que não era nada da elite da época, ele começa a virar um grande destaque na nossa história, né? Aí ele abandona tudo, ele tem uma pesca maravilhosa, ele ouve Jesus, e agora ele está ouvindo Deus, ele tem a revelação de quem é o Cristo, ele está voando na história. Ouça o Senhor, ele ouve a Deus, Deus revela para ele uma coisa incrível. Olha o que Deus vai fazer, vai chamar ele para liderar. Olha a próxima slide. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O maior projeto de Deus da história é a igreja, o ápice da revelação é a igreja. A igreja é muito maior do que aquilo que aconteceu em toda a história. A igreja é o corpo de Cristo, e ele vai ser aquele que vai liderar o início da igreja. Olha só, aquele é improvável. Já parou para imaginar isso? Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus, o que você desligar na terra será desligado no céu. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Olha que cargo maravilhoso. Ele não é presidente de um país, ele não é diretor de uma empresa, ele não é um CEO, ele não é um grande empresário. Ele é o líder do maior projeto que já existiu em toda a humanidade, comissionado pelo Deus encarnado. Olha quem era esse improvável. E sabe o que eu amo nessa mensagem que Deus falou muito no meu coração? Existe uma batalha muito grande na hora que a gente está pregando, na nossa mente, nas nossas convicções. O inimigo não quer que você viva isso daqui, porque a partir do momento que você vive isso daqui, a obra dele é desfeita na tua vida, na tua casa, na tua família. E você já veio aqui, você já lutou, você se dedicou, você priorizou seu tempo do domingo de manhã de estar aqui com Deus. Glória a Deus pela tua vida, pela graça que te chamou para estar aqui. Privilégio ser igreja com você. Mas você acha que o inimigo desistiu? Fala, agora que a Gabi já veio, não tem mais jeito. Não, vai continuar soprando, vai continuar dizendo, vai continuar distorcendo. E qual é a maior distorção que o inimigo faz em todas as mensagens? Isso não é para mim. Mensagem de exortação, isso não é para mim. Que pena que o irmãozinho lá faltou, hein? Essa mensagem dava para ele, hein? Exortação não é para mim. Bênção financeira, não é para mim. Vida inteira desgraçado, vida financeira é para um, para outro lá. Não é para mim. Santidade, meu Deus, santidade então não é para mim. Liderança não é para mim. O diabo ele vai falando isso.
E aí sabe o que ele vai fazer? Ele vai começar a dar motivos para você. Ele vai falar, não, você não é do Sinédrio, você não é da linhagem de profetas, você não é um sacerdote, você não é um escriba. Ele vai começar a dar todos esses argumentos, que isso são ótimos argumentos, não são? São. E a gente precisa olhar para a história de Pedro e falar, justamente. É tudo isso que me qualifica, porque eu sou um improvável. Deus ama trabalhar com improváveis. Então, se o inimigo plantou alguma coisa na tua cabeça até agora, ou vai plantar, e vai falar que você é improvável, você fala, isso mesmo, eu sou. Ah, você não merece, isso mesmo, eu não mereço. Você é incompetente, estamos juntos, sou incompetente também. Você não tem mérito, eu também não tenho. Estamos juntos. É nós, é nós, é nós. Desculpa aqui o português corintiano. É nós, né? Vamos lá. E aí a gente vai para cima, crendo que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele não é? Ele não depende de você, Ele não depende da minha qualidade, Ele não depende da sua qualidade, Ele não depende da nossa qualidade, porque Ele é Deus. Olha que coisa incrível. Não é você que começa, Ele que termina. Não é Ele que começa e você que termina. Ele que começa, Ele que termina. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Aquele que começou a boa obra na tua vida, Ele é fiel para cumprir. Aleluia, glória a Deus. Amém, Jesus. Tem uma coisa que eu amo no Pedro, olha só, gente. Agora deu. Olha só. Sem mimimi. A gente no grupo de homens, Pastor Olívio é sensacional. Ele falou assim, nos homens é sem mimimi. E aí, gente, aí era uma grosseria à vontade. Não tem mimimi. Então vai lá, fala, eu não gostei. Chegava a pessoa, descia do púlpito, falava, não gostei, não. Você pregou mal, às vezes eu falo, pai, isso é sensacional. E eu todo, né? Não que eu não ofendo, eu sou todo assim, acabo ofendendo também. E a gente é mal, né? A gente ofende os outros, a gente é pecador, né? E aí, sem mimimi, era o lema. E olha só essa passagem do Pedro, gente. Depois daquilo que ele falou, que Jesus era o Cristo, tá? Então Pedro chama Jesus à parte e fala assim, repreendeu Jesus, mas também repreender Jesus mereceu, né? Repreendeu Jesus, dizendo que Deus não permita, Senhor, de modo nenhum irá lhe acontecer, falando da morte. Mas Jesus, voltando-se a Pedro, disse, Pedro, com todo respeito, meu amado discípulo, precioso para mim, tão importante, eu tenho a impressão que mesmo diante de todas as suas qualidades, nesse ponto específico, você poderia estar equivocado. Eu convido você a pensar nessa atitude de um ponto de vista diferenciado e olhar que para o cumprimento das coisas, foi isso? Nunca fiz tanta heresia por segundo igual agora. Olha só, Jesus voltando-se disse a Pedro, sai da minha frente, filho. Ele chamou Pedro de Satanás, gente, olha que legal. A Gabi estava compartilhando comigo, estava lendo, Jesus era duro, né? Assim, ele era duro, ele era ríspido, né? Ele era rígido, era. Jesus paz e amor, estilo hippie, é de quem não leu a Bíblia. Você lê a Bíblia assim, se você lê 30 segundos por dia, você vai ver Jesus dando umas respostas assim. Ele chama de sepulcro aberto. O que é sepulcro, gente? Sepulcro onde está morto, você é fedido, você fede, você é falso. Ele chama de víbora. Pegada de Jesus ali. E aí eu acho incrível que Pedro ouve isso daí, ok. E eu lembrei de uma história, de uma ilustração que meu pai fez comigo. Eu estava mais ou menos na segunda série, bem criancinha. E eu lia bem, eu conseguia ler bem, eu aprendi rápido a ler e tal. E assim, era a minha realização. Por quê? Eu não conseguia comer, tinha muito problema no estômago, eu era dessa finura, eu tinha uma orelha desse tamanho que depois eu operei. Eu não sabia andar de bicicleta, eu não sabia jogar bola, eu não tinha força para nada, eu vivia doente. Mas eu sabia ler, eu pelo menos falava, pelo menos, talvez para alguma coisa no mundo eu sirva. E aí a professora genial deu uma tarefa que era a seguinte, vai lá, pega esse texto e lê para o seu pai, e o seu pai dá nota. Todo mundo, peguei e levei para o meu pai, e assim, todo me preparei, né? Li o texto. Michel, muito legal. Pois assim, 8, com louvor. Aí, pai, 8? Aí assim, olha o orgulho da criança. Olha o orgulho, era orgulhoso, a gente sempre é orgulhoso. Pai, tem uns meninos idiota da minha sala que o pai deu 10.
que lê tudo errado. Vai, a professora vai usar essa nota. Aí ele falou, mas está escrito embaixo, com louvor. Eu falei, a professora nem sabe o que é com louvor. Era arrogante, né? Se achando mais inteligente que a professora. Eu falei, nem sabe. Eu peguei e levei aquele negócio para lá. Então, assim, era uma geração de sem mimimi. Não tem. E foi lá, e tudo bem. E isso fez mal para mim. Nunca mais li na vida. Mas isso fez muito bem. Ainda bem. Deus colocou a pessoa certa ali para me discipular. Então a gente precisa aí ter essa humildade. E aí eu tenho a melhor notícia de todas. É que eu estou sendo muito irônico. Por quê? Todas essas lições que eu dei, aonde que Deus quer levar você, você não vai conseguir. Que incentivador, pastor, estava legal até agora. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir no seu próprio braço, você não vai conseguir nas suas metas, você não vai conseguir no seu esforço. Não vai dar, você não vai chegar lá. O que vai acontecer? Você pode falsear, você pode imitar, você pode ter vários tipos de estratégias, mas você não vai conseguir. E olha só o que ele vai dizer para Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar você como se faz com trigo. Contudo, eu não permiti que Satanás peneirasse você. É isso? Eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Quando, porém, você se fortaleça os seus irmãos. Gente, vocês estão comigo na história até agora. Pedro parece alguém não convertido para você? Não, porque Pedro é possivelmente melhor do que todos nós antes da conversão. Isso daqui, eu não estou falando para ser um acusador, para ser pedante, para ser religioso, nada disso. Vocês estão vendo, eu estou expondo o evangelho, eu estou lendo o evangelho, eu estou trazendo a palavra. A gente estava discutindo a teologia nas aulas aqui. Olha, por que isso? Por que a gente não vive todas as bênçãos de Deus? Porque você acha que tem 30 milhões de convertidos no Brasil? Gente, tem coisas que o diabo ele tem feito uma estratégia tão sagaz e absurdamente incrível. Sabe qual que é? Diminuir as referências. Ele diminui as referências. E como ele faz isso? Usando escândalos de pastores a rodo. Todo dia você vai abrir o teu Instagram, todo dia força de expressão. Mas você vai abrir o teu Instagram e você vai ver escândalo de pastores. Você tem 200 milhões de pessoas no Brasil. Tem 500 mil igrejas. Um pastor deu um escândalo. Então pode ser que 499.999 não tenha andado. Mas aquele saiu na mídia. O que o inimigo faz com isso? Diminui o padrão. Meu Deus, se um pastor faz isso, se um pastor está cometendo esse tipo de pecado, então, tudo bem, até que eu sou um cara bacana. Sabe qual que é a maior mentira que Satanás vai dizer para você? Olha só, comparado com aquela pessoa, você está indo muito bem, hein? Olha para você lá atrás, você já melhorou muito, hein? O que o inimigo vai estabelecer para você? Ele vai estabelecer padrões baixos. Ele vai estabelecer padrões bem baixos. Porque se você tiver um padrão baixo, você vai ser medíocre. Pior do que uma igreja fria é uma igreja medíocre, a igreja morna. E é isso que o inimigo tem conseguido fazer com muito sucesso. Sabe aquele argumento de escola? Ele funciona. Imagina, Luiz, você vai fazer um trabalho de 30 páginas. O Joãozinho fez um de 3 e tirou 10. É mesmo, né? Ele vai lá, faz um de 2,5, tira 9 e vida seguiu. Deixou de ser excelente por causa daquilo, porque ele se comparou com o outro. Então o inimigo ele vem colocando tantas comparações. Então se você olhar do lado, o que você mais vai enxergar é crente medíocre. Se você olhar para esses crentes e deixar o inimigo te enganar, que eles são alguma espécie de referência, você também vai cair na mesma mediocridade. É isso que o inimigo quer. É melhor um crente medíocre do que um não crente. Porque isso engana. Isso mostra uma igreja fraca. Isso destitui o lugar da noiva. Isso é triste, igreja.
Pedro abandona uma pesca milionária. Pedro larga tudo para seguir Jesus. Pedro tem a revelação de quem é o Cristo. Pedro curou, que pelo menos expulsou demônios quando ele é enviado, o envio dos 70 ou dos 72. Viu a multiplicação do pão. Acompanhou Jesus em cada detalhe. E Jesus fala para ele: quando, porém, você se converter. Difícil, né? Ele, porém, respondeu: olha só, a gente não consegue lidar com o nosso fracasso. Senhor, estou pronto para ir contigo tanto para a prisão como para a morte. Jesus respondeu: eu lhe digo, Michel, que você não consegue. Eu lhe digo, Pedro, que ainda hoje, antes que o galo cante, 3 vezes você negará que me conhece. Eu te digo, ser vivo, você não tem força suficiente para seguir Jesus. Você não consegue se converter, você não consegue abandonar seus pecados, você não consegue largar sua hipocrisia. É isso que o texto está dizendo. E aí, João 21:17, pela 3ª vez, Jesus, depois de Pedro ter negado ele tantas vezes, ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste, porque Jesus lhe perguntou pela 3ª vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que te amo. Jesus lhe disse: cuide das minhas ovelhas. Jesus não desistiu do improvável, porque o improvável fracassou. Eu creio que esse é o ponto mais incrível do Evangelho. Qualquer lugar que você possa alcançar em Deus é por Deus e não é por você, e você continua sendo improvável, você continua sendo aquela pessoa que fracassa, aquela pessoa que falha, e a glória não é tua, a glória é de Jesus, que fez alguma coisa em você e apesar de você, e apesar de mim. Deus é tão misericordioso, porque o que Ele faz? Ele dá um novo coração para Pedro. O Espírito Santo ministra um novo coração em Pedro. Era como se ele chegasse e dissesse: falou, igreja, você não vai conseguir. Você foi até agora, você fez grandes coisas, mas sabe, aonde eu quero levar você, você não vai chegar. Você não me ama o suficiente ainda. Você ama mais a tua própria vida. O teu coração, ele é voltado para o mal. João Calvino disse que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. E não é. De repente o nosso ídolo é o nosso filho, a nossa mulher, a nossa conta bancária, tantos ídolos nós criamos. Enganoso é o coração do homem, quem poderá conhecê-lo? E a gente adora essa desculpa, né? Ah, pastor, eu fiz, mas meu coração, viu, é bom. Não, seu coração é pior do que você. Nosso coração é enganoso, nosso coração é péssimo. Mas o que acontece? O Espírito Santo nos promete um novo coração, Ele pode nos dar um novo coração. E aí nós vemos Pedro transplantado, Pedro com um novo coração. Você pega aquele improvável, aquele que seguiu Jesus, que amou Jesus, mas ainda não era o suficiente. Aquele que Jesus falou: você no teu braço você não vai conseguir, e você vai fracassar, e ele fracassou mesmo. Mas agora, o coração dele é novo. Em Atos capítulo 1, capítulo 2, eles recebem o Espírito Santo de Deus. No capítulo 2, o Espírito Santo é derramado. Eles começam a falar em outras línguas, o Espírito Santo enche aquele coração, eles mergulham no rio de Deus, eles mergulham na Assunção, e agora eles têm um coração novo. E vamos dar uma olhada no Pedro que negou Jesus, em Atos capítulo 4, versos 6 e 7. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, e Caifás. Quem matou Jesus? Anás e Caifás. João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder, em nome de quem vocês fizeram isso? Eles tinham curado ali um paralítico, um aleijado, na porta do templo de Formosa. E aí estão pedindo satisfação. Quem que está interrogando? É uma mulher desconhecida que o viu na fogueira? É alguém sem importância? Não. É a liderança máxima da nação. Eles estão diante agora de Anás e Caifás, sumo sacerdote, líder, quem governava Israel na época. Então se ele negou com a mulher desconhecida, agora com Anás e Caifás, né? Agora que ele vai negar mesmo. É isso? Não, porque então Pedro, olha lá o próximo verso. Cheio do... Você não vai conseguir. Essa é a mensagem do improvável.
realmente você é improvável. Mas com o Espírito Santo em você, por causa do sangue de Jesus Cristo, por causa daquilo que Cristo sofreu e conquistou para você e por você, aí sim você consegue. Aí sim você pode. Não por você, jamais por você, mas por causa do Espírito Santo, por causa daquele que habita em você. Olha só, cheio do Espírito Santo, disse-lhes. Na outra vez ele falou até palavrão, vocês lembram? Outra vez ele até amaldiçoou Jesus. E agora o que ele fala com o coração cheio do Espírito Santo? Autoridade e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogado acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, que macho, hein? Que coragem, uau, que crente maravilhoso, aleluia, que coração cheio do Espírito Santo. Sem estar cheio do Espírito Santo, você não faz isso não, você não arrisca o teu pescoço não. Continuando, Jesus, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, é por causa de Jesus que este homem está curado. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram, e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. E olha o verso 13, vendo a coragem de Pedro. Pedro corajoso? Por quê? Porque o Espírito Santo entrou nele. Você não pode, sem o Espírito Santo você nega Jesus, você faz uma coisa ou outra, mas você trava. Mas quando o Espírito Santo entra dentro de nós, temos sim condição de fazer o impossível e inimaginável. Vendo a coragem de Pedro e João e percebendo que eram homens iletrados e sem instrução. E aqui não seria forçoso dizer, vendo a coragem de Pedro e João e percebendo que eram homens improváveis. Eles ficaram admirados de Deus levantar improváveis e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Além disso, como podiam ver que o homem que fora curado estava com eles, nada podiam fazer ou podiam dizer em contra. Olha que mensagem maravilhosa. Eu gostaria de encerrar com essa ideia que todos nós somos improváveis, mas de improváveis nós fomos chamados. De improváveis a amados e eleitos. Eu convido você a se levantar nesse instante. Mas maravilhoso, Jesus. Senhor Deus, que tudo aquilo que nós não conseguimos fazer, Pai, que todas as coisas que nós ainda fracassamos, que todo lugar onde o nosso orgulho ainda tem imperado, que o nosso coração possa ser transformado, em nome de Jesus. Oh Deus, eu vou encerrar minha parte aqui com uma oração, uma só. Senhor Deus Todo-Poderoso, só uma coisa eu te peço para encerrar essa mensagem: enche a tua igreja do teu Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Seja cheia do Espírito Santo, igreja, em nome de Jesus.